Olá, meus amigos, aí a gente vai começar mais um programa central do esporte do Diário do Doce aqui no YouTube, a nossa terceira edição. Aqui comigo hoje, Victor, diretor de imagens da TV Leste, Kissla Pires, jornalista do Diário do Doce. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Democrata, né? A perspectiva da estreia na Série D na segunda-feira contra o Real Noroeste. Um pouquinho da seleção brasileira também, que realizou os últimos 2 amistosos antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. E também a visita do Comitê Paralímpico aqui na cidade, né? Para fazer umas avaliações. A gente vai iniciar o programa, gente, com a entrevista com o técnico Cícero Júnior, que falou um pouquinho para a imprensa, né, lá no Mamudão, sobre como que está sendo a formação da equipe, a oportunidade de estrear em casa. Enfim, ele abordou um pouco esses temas e a gente vai ver o que ele falou aí. Expectativa muito boa, né? Estamos fazendo uma intertemporada legal, alguns atletas chegando aí para nos ajudar. O grupo que ficou do Mineiro bem focado, pegamos um grupo querendo, com fome. Então a gente espera que isso a gente possa levar para o jogo de segunda-feira, essa vontade, essas semanas que a gente fez junto aqui. Logicamente faltou amistoso, né? A gente precisava ter feito amistoso com uma equipe profissional, uma equipe que a gente conseguisse ter mais contrapontos, uma avaliação melhor. Mas acredito que mesmo nos treinamentos a gente conseguiu minimizar isso e acho que a gente vai forte segunda-feira. Precisamos da arquibancada, precisamos dos torcedores, precisamos da confiança deles, precisamos de que nos apoie, nos ajude. E é o que eu falo, né? Eu sempre sofri a pressão de jogar no Mamudão. Agora eu quero do meu lado e vamos fazer por onde para que isso aconteça. Precisamos do apoio, queremos o apoio e eu tenho certeza que essa torcida, nós jogando com bastante vontade, bastante do jeito que a torcida do Democrata gosta, do jeito que a torcida do Democrata quer. E a gente vai fazer a torcida da Pantera aí feliz segunda-feira, se Deus quiser. Então, pessoal, a gente viu aí palavras do técnico Cícero Júnior sobre essa perspectiva aí para a estreia do Democrata. O Kissla, fala um pouquinho pra gente aí sobre as novidades, né? A gente tem desfalques aí, a Pantera vai ter desfalques, né? Jogador que foi anunciado e não vai ficar, jogador que foi anunciado e não chegou. Como é que é essa situação? Então, vamos começar falando sobre uma figurinha que quem acompanha o Democrata mais a fundo, assim, já conhece, que é o volante Gabriel Vieira, que ele chegou a ser anunciado, né, para disputar a Série D, só que até o momento ele ainda está disputando uma fase decisiva no Campeonato Paulista Série A4 pelo Nacional. E por isso ele vai desfalcar a equipe aqui na estreia, né, na segunda-feira. E também o zagueiro Fernando, que também chegou a ser anunciado e disputou o Campeonato Paraibano pelo Atlético Cajeirense. Ele acabou sofrendo uma lesão grave, né? E devido a isso, né, como ele não vai conseguir se recuperar a tempo, ele já não faz mais parte do elenco do Democrata. São dois desfalques importantes, né? Tendo em vista que após o término do Campeonato Mineiro, o Democrata sofreu baixas no elenco, chegaram algumas peças, mas a gente ainda não sabe se vai encaixar, né? Também com o estilo do treinador novo. E falando exatamente do Gabriel Vieira, ele, por ser um atleta que já conhece o DNA da equipe, já está habituado à cidade e ao campo, é uma baixa considerável, né? Que ele vinha com a expectativa de ser titular e acaba virando uma dor de cabeça aí para o treinador. Então é isso, pessoal. O Democrata, nessa mudança aí de elenco modificado para a Série D, tem esses probleminhas aí, mas está seguindo o trabalho, né? Ô Victor, um detalhe também é a questão do horário, né? E o dia, segunda-feira, 8h30 da noite. Como é que você vê essa situação aí para o torcedor valadarense? Cara, eu vejo, no meu caso, mais nostálgico, né? Que eu comecei a frequentar o Mamudão nesse horário, né? De segunda-feira, 8h30 da noite, aquele horário nobre de família. O jogo não termina tão tarde, dá tempo de você sair para comer uma coisa dependendo ainda. E era um horário muito pedido pela torcida, né? Porque a torcida também não aguentava mais ficar aquele sol escaldante, às vezes, ali. E a torcida, faça chuva, faça sol, tava ali torcendo, empurrando o time. Igual o time já faz 2 anos que não vence em casa, a torcida estava lá apoiando e começaram as vendas, né? Oficialmente para o jogo de segunda-feira. Vou até falar aqui já os valores, né? Para a torcida democratense já anotar aí. Na arquibancada metálica, a inteira tá 40, a meia 20. A arquibancada geral tá 20
a inteira e a meia 10. Arquibancada de cimento, o portão 3 e o portão 6, mesmo valor, inteira 50 e a meia 25. A cadeira coberta 120, a meia 60. A novidade para esse segundo semestre, né, é o passaporte, que está garantindo 20% de desconto. Que eu vou até peguei os valores também já no site já. Que a arquibancada geral, R$100 passou a ser 80. Arquibancada metálica, 200 para 160. Arquibancada de cimento, portão 3 e 6, de 250 para R$200. E a cadeira coberta, R$600, cortou para 480 com esses 20% de desconto. E a ideia é que você paga 4 jogos e assiste 5. E eu acho que é uma ideia muito boa, que você vai aproximar a galera que sempre vai, né? Ficando mais barato o ingresso. É até uma forma também de aproximar o público que está mais tecnológico, né? Porque pelo que eu acompanhei, assim, nos últimos anos, era uma reclamação do torcedor ter que ir na bilheteria para comprar. Muitas vezes é igual vinha jogos maiores, como Cruzeiro e Atlético aqui, e ter que sair de casa para ir lá, ou muita gente deixava para comprar na hora e acabava, né, se assustando assim com os valores, ou então não conseguindo comprar. Então acaba tendo essa proximidade com o torcedor, né? Essa modernidade também, de certa forma, porque, por exemplo, eu sou acostumado a comprar as coisas de última hora. Aí eu chegava lá, uma fila enorme. Agora com a internet ali, com um sitezinho pronto, pô, ali na palma de sua mão você resolve sua vida rapidinho. É o horário tradicional valadarense, né? É. Que volta. Então, lembrar também, pessoal, que o Democrata está no grupo A12 da Série D, junto com Rio Branco, Real Noroeste, Vitória, Porto e Tombense, né? Então, essa Série D, né, galera, tem vários grupos, né? E dentro dos grupos, 6 times por grupo. Cada equipe vai fazer 10 jogos, né? 5 em casa, 5 fora. Como é que vocês veem a situação do Democrata, as perspectivas para essa primeira fase? Eu, assim, acompanho o Tombense também por conta do Campeonato Mineiro e, de certa forma, acompanhei o Capixabão também. Eu acho que o Tombense e o Vitória deixam o grupo para o Democrata mais indigesto, assim. São equipes que têm experiência, né, em competições nacionais. O Vitória está sempre aí disputando a 4ª divisão. Então, assim, são equipes para tomar cuidado. Se eu não me engano, o Democrata enfrenta o Vitória fora e o Tombense em casa, dia 25. Então, assim, e são, apesar de são 10 rodadas, né? Uhum, sim. Querendo ou não, ainda assim, uma competição de tiro curto. Então, o máximo que você conseguir subtrair jogando em casa é importante, até porque é igual estreia em casa, legal, importante. Se ganha, já viaja confiante. Só que daqui a 2 rodadas ainda, só no final de abril, que volta a encarar um Tombense. Então, tipo, se não ganha em casa e depois se complica fora, qual é a visão assim que o torcedor vai ter ou que o próprio grupo vai ter, né? Como que vai adquirir a confiança para o restante da competição? E tem um problema, né? 2 anos sem vencer dentro de casa. Como é que vocês veem a situação do Democrata aí? Uma pressão? Cara, eu vejo uma pressão enorme, né? Porque a gente vê sempre o Mamudão como Caldeirão, aquele estádio raiz, né? Próximo campo, tanto para o adversário, até mesmo para o juiz, quando apita, é um jogo chato. Quando vai no VAR, a torcida já monta ali já. E é o tipo de estádio também que quem frequenta lá, frequenta há tanto tempo que os jogadores que chegaram recentemente passam a conhecer pelo nome, né? Porque é sempre as mesmas pessoas que estão lá cobrando. Então, acaba sendo bem complicado manter essa sequência sem vitórias, porque o Democrata precisa disso. Eu acho que se o Democrata ainda se mantém de pé, 90% é por causa do torcedor. Eu concordo plenamente. E igual a gente estava comentando no off, você já tem um time que tem um costume de jogar melhor fora de casa. Se você consegue pontuar em casa, e você soma isso com um time bem fora de casa, pô, você tem um time bom para você chegar pelo menos no mata-mata. Pelo menos. E aí você, para chegar ali numas semifinais, que vai talvez te garantir um acesso na Série C ali, pô, não são adversários... Não é que a gente tá falando... O Tombense é um time que tá ali, tradicional já, jogou a Série C, jogou a Série B nos últimos anos. Teve um desfalque na Tombense,
que foi o Pedro Oliveira, que era o 10 que jogou aqui no Democrata, foi para Tombense, começou ele tímido no banco, foi ganhando vaga, ganhando tempo, minutagem na Tombense, e ele foi para o Atlético no início da Série B. E então é um time que perdeu o seu 10, seu melhor jogador, então o Democrata tem que aproveitar esse momento e ir para cima, porque precisa desse ponto dentro de casa. Lembrar também, pessoal que nos acompanha, a Série D classifica 4 times por grupo, né? Depois eles vão se enfrentar em mata-mata até a final. E a novidade para esse ano é que serão 6 vagas para a Série C, não são 4. Quem chegar na semifinal já está garantido. Mas eles vão fazer um play-off com os eliminados das quartas de finais e 2 dessas equipes vão também para a Série C. Ou seja, é mais uma oportunidade para o Democrata conseguir, quem sabe, uma vaga, né? Aumentou a possibilidade, na verdade, para todas as equipes, né? É uma resposta também que o torcedor precisa depois do rebaixamento vergonhoso, depois de uma campanha assim, que ok ano passado, né? Em 2025, um rebaixamento vergonhoso em 2026. Então, assim, seria um presente, eu creio. Até para coroar a SAF, né? Primeiro ano de SAF, assim. Tem que ficar na torcida aí, né? Porque o Democrata, estando bem, é bom para todo mundo aqui na cidade, né? Então, pessoal, o Valadares também está no radar do paradesporto aqui no Brasil, né? A cidade recebeu aí uma visita do Comitê Paralímpico Brasileiro para fazer algumas análises aí. E aí, Vitor, como é que você vê essa situação de Valadares, receber esse comitê, essa visita? Cara, eu acho importantíssimo a gente ter uma presença dessa. Não me recordo, eu vou até ser verdadeiro ao dizer, né, que eu não me recordo de alguma autoridade esportiva aparecer para ver e ver as instalações, ver o que pode fazer de melhoria, né? Eu acho muito interessante para Valadares, né, estar no radar esportivo, né, nacional. Então, pessoal, a gente conversou um pouquinho também com o Anselmo Nunes, né, diretor de esportes da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Valadares aí, e ele falou um pouco sobre essa visita, o que representou para a cidade. A gente vai ouvir um pouquinho do Anselmo Nunes sobre essa visita. Eu avalio extremamente positiva a estratégia, a visita do pessoal do comitê à nossa cidade. Isso representa um passo importante no fortalecimento do paradesporto do município e demonstra que Valadares está no radar nacional como uma cidade com potencial para receber investimentos e projetos de grande relevância. Além disso, reforça a credibilidade do trabalho do que já vem sendo feito e desenvolvido nesta área. A gente viu aí, né, Victor, como foi a avaliação do Anselmo, né, em relação à visita do Comitê Paralímpico, mas ele também falou sobre mais situações. Então, ele falou também o que chamou mais atenção, né, da comitiva durante a avaliação da estrutura da cidade. Vamos dar uma escutada também? O que mais ficou destacado para os membros do comitê que vieram na cidade foi a diversidade dos espaços esportivos disponíveis, destacando a Praça dos Esportes e a Estação Olímpica, que já possui projetos de atendimentos voltados à inclusão. Merece destaque ainda o trabalho desenvolvido no Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, CRAED, que atua no atendimento escolar de alunos com necessidades especiais. Também chamou a atenção o engajamento das equipes locais, o trabalho social desenvolvido e o potencial de ampliação dessas estruturas para aprimorar o atendimento das demandas do paradesporto. E eu acho que o mais interessante também foi quando ele falou quais são os principais diferenciais que a cidade, né, no caso Valadares, tem para sediar um centro de referências paralímpico. Entre os principais diferenciais estão a localização estratégica da cidade e o fato do Governador Valadares ser a maior cidade do leste de Minas, o que a coloca em posição de liderança regional. Isso permite que o município atue como referência para dezenas de cidades do entorno, ampliando o alcance do projeto e democratizando o acesso ao paradesporto. Soma-se a isso a estrutura esportiva já existente, o compromisso da gestão pública municipal com o esporte inclusivo e a presença de projetos sociais consolidados. Outro ponto de destaque são as parcerias institucionais firmadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo com as universidades locais, que contribuem diretamente para o desenvolvimento de diversos projetos esportivos e sociais. Nesse contexto, a Universidade Federal de Juiz de Fora, campus do Governador Valadares, terá um papel fundamental
integrando o projeto de Centro de Referência Paralímpico Brasileiro e fortalecendo as ações por meio de formação acadêmica, pesquisa e extensão. Esses fatores, aliados à disponibilidade de profissionais capacitados, reforçam a capacidade de Valadares em sediar e consolidar este importante equipamento esportivo. Então é isso, pessoal. Também o Anselmo ele falou um pouquinho sobre a importância dessa visita, o que representou para a cidade, né, para Valadares, essa visita. Vamos acompanhar o que ele falou aí. Esse projeto, Centro de Referência do Esporte Paralímpico, representa um avanço significativo para o esporte local, especialmente no que diz respeito à inclusão e ao desenvolvimento de atletas paralímpicos. Ele abre portas para novas oportunidades, amplia o acesso ao esporte e poderá transformar vidas, além de projetar Governador Valadares no cenário esportivo nacional como referência no Paradesporto. Então é isso, pessoal. A gente escutou um pouquinho aí do Anselmo Nunes sobre tudo que representou essa visita do Comitê Paralímpico, a importância da cidade aí, o que pode representar. E é algo muito importante mesmo, porque envolve atletas especiais, né? É uma questão de inclusão também, né, Vitor? Com certeza, porque o esporte paralímpico vem crescendo a cada vez mais, cada dia mais no Brasil, e a gente não pode tapar os olhos sobre isso, né? A gente tem que promover essa acessibilidade para todos, né? E se eu não me engano, a própria Praça de Esportes já sediou eventos paralímpicos. Se eu não me engano, foi infantis, foi para o público infanto-juvenil. Então, eu acho que assim, a cidade tem tudo para criar esse DNA, né? Voltado assim para o esporte paralímpico. Tem esse potencial, né? Vamos falar assim. Então é isso, pessoal. Torcer para que Valadares realmente seja esse polo, essa força aí do esporte paralímpico aí no Brasil, que seria importante demais aqui para nossa cidade, né? Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a seleção brasileira, né, galera? A gente viu o Brasil jogar 2 amistosos nos Estados Unidos, contra a França e contra a Croácia. Os 2 últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo. Então, no jogo contra a Croácia, que foi o mais recente, a gente viu 2 seleções brasileiras em campo, né? O Ancelotti acabou acertando muito nas alterações, acho que a partir ali dos 20 minutos do segundo tempo. E tem nomes que eu acredito que tem o DNA da Copa, porque são nomes explosivos que entraram, mudaram o jogo e que muitas vezes eu acho que toda a equipe precisa. O próprio Igor Thiago, que fez o gol de pênalti, ele é um cara, assim, um centroavante mais raiz, é aquele centroavante de área, o trombador que em bola parada é sempre bom ter por perto. E o próprio Endrick, que na minha opinião foi o melhor em campo. Depois que ele entrou, o Brasil se tornou outro, ele conseguiu bagunçar a defesa toda, sofreu o pênalti, deu assistência. O Brasil, em muitos momentos, eu acho que, apesar de ter pressionado mais, se perdeu. Ali no comecinho do segundo tempo, antes das alterações, ele acabou dando espaço, né, demais para a Croácia, tanto que levou o gol. A sorte, eu digo sorte, não tirando o mérito da competência, né, é que deu a resposta rápido, mas com o próprio Endrick, que pegou a responsabilidade e, assim, eu, de fato, fiquei impressionada com a atuação dele. E teve muito... Falando no nome Endrick ainda, teve muito burburinho falando porque ele não bateu o pênalti, porque o Ancelotti tá com birra dele, porque tem esse negócio desde o Real Madrid, quando o Ancelotti treinava o Endrick. Só que, só para fazer um recorte, o Igor Thiago, ele bate os pênaltis no Brentford. Então, ele tem costume já de bater pênalti, ele tem essa qualidade já. E, se não me engano, ele já fez mais de 5 gols de pênalti já na Premier League. Então, ele tem essa qualidade na cobrança. E o Ancelotti até comentou que, se não me falha a memória, quem bateria o pênalti seria o Matheus Cunha. Só que, como ele não estava em campo nessa hora, o Igor Thiago, como já tem essa qualidade para bater, ele foi lá e cobrou. E também, entretanto, o goleiro que estava na Croácia, o Livrovic, se não me falha a pronúncia do nome dele, ele que pega os pênaltis contra a gente na Copa, na última Copa. Então, é um goleiro que já tem essa fama de pegar pênaltis. Então, eu vou fazer até uma coisa mais lúdica, assim. Imagina se o Endrick perde o pênalti. A galera ia cair matando nele, porque é muito fácil cair o hater em cima dele. Bateu o pênalti, não sei o quê. Já falei que não serve. E aí,
eu vou fazer até chegar uma pergunta para vocês. Na minha opinião, eu acho que a pessoa que mais se saiu prejudicada nessa data FIFA foi o Neymar, na minha opinião. Porque todo mundo praticamente do ataque foi bem. E a gente pensa que o Neymar vai entrar na vaga de um dos atacantes. E todos os atacantes foram bem, inclusive o Igor Thiago. O que vocês acham? Então, assim, eu sou suspeito de falar, que eu já falei da última vez, que eu levaria o Neymar para a Copa, que é um cara muito diferente em relação aos outros jogadores. Até porque a posição dele é até diferente a característica do Neymar é diferente do Igor Thiago. Eu vejo que o Igor Thiago disputa a vaga com o João Pedro. E o fato dele bater um pênalti pode ter não é que tem um peso, alguma coisa aconteceu para ele bater o pênalti ali. Talvez uma confiança do treinador, né? Um jogador que pode tem a característica diferente, não é aquele craque de bola, mas é um centroavante mais parrudo, um cara mais definidor, né? Que talvez o Ancelotti não tenha confiança nos outros, apesar de já ter convocado o Richarlison, o João Pedro. Então eu vejo que o Igor Thiago tá na briga aí. A questão do Neymar é outra posição, né? O que você acha, Kisla? Eu acho que, igual eu falei antes, o Igor Thiago, ele traz aquela característica que precisa, porque a seleção tá rodada de atacante, mas são atacantes que jogam mais pelos lados, são atacantes mais velozes. Então, assim, precisa de pelo menos um cara. Eu não tenho confiança no Richarlison. Eu acho que ele foi para a Copa, a última Copa, 2022. Teve jogos que ele se saiu bem, mas nada muito, assim, chocante ao ponto de falar que esse é um nome certo. Eu não acho que ele tem feito um bom trabalho. No Tottenham, né? Sim. E o Igor Thiago é um nome em ascensão. Então, assim, acho que foi um momento de teste, né? Talvez não seja o caso de dar certeza que o Igor vá, mas que eu acho importante levar, porque a gente precisa construir, lapidar nomes, dar novas chances. O Neymar, eu não levaria de primeiro momento. Pode ser que, talvez por essa característica diferente, seja algo, né, interessante, mas pelo que ele vem apresentando recentemente, não é um nome certo para mim. Não me pressa para citar substitutos, mas... Mas, tipo assim, eu acho que, igual eu até citei o Igor Thiago, pra mim o Richarlison já é carta fora do baralho. Pra mim, eu acho que ele não vem mais. Será? O Richarlison foi jogador dele, né? Eu acho que o Richarlison tá fora do baralho. Eu acho que porque, igual a gente costuma falar muito, a seleção é muito momento. E a gente tem dois caras do momento, de 9 ali, que é o João Pedro e o Igor Thiago. E o Richarlison hoje não é esse cara do momento. Pode ser que nessa reta final de Premier League, ele salve o Tottenham do rebaixamento e aí... O Ancelotti lascou. Aí vai ter que falar, agora tem 3 caras no 9 ali, quem eu convoco? E na minha opinião, eu vi o Neymar entrando no lugar de algum dos atacantes, que poderia ser ou o Endrick, ou o Igor Thiago, ou o Martinelli, porque eu vejo o Matheus Cunha dentro, o Vinícius Júnior dentro. Eu vejo o Luiz Henrique, gente, ele teve um espaço de 5 minutos, 10 minutos, que ele tira 2 cartões amarelos para a defesa da Croácia. Então, isso é importantíssimo. Se tinha aquela tese de falar assim, ele é só jogador de segundo tempo. Ele, no primeiro tempo, ele fez isso. E eu gostei muito da dinâmica dele com o Danilo também. Então, e fora o Danilo, que tipo assim, era um cara que tava ali fora e vai lá, toma, gol. E aí vai gerando dúvida. E você vai tirar... lógico, o Neymar, a habilidade dele é fenomenal. O cara... é o melhor dessa geração. Só que vai vir... Se Copa é momento, se seleção é momento, se o Neymar não tiver no momento e tiver esses caras ainda nessa crescência de momento bom, eu acho que volta a tese que eu falei no início. Acho que a data FIFA mostra que pro Neymar não foi nada bem isso. Ainda mais que, por exemplo, só para finalizar, o Martinelli, antes do gol dele, eu falei, eu acho que o Martinelli pode sair para ele entrar, pro Neymar entrar. Aí o cara faz um gol. Aí, irmão, sinto muito. É complicado demais, viu? Agora também tem outro aspecto, eu não sei se vocês vão concordar, eu senti falta de pelo menos testes com mais minutos pro Ryan e pro Kaique, né? Verdade, Sim, muito. sim. O Ryan também que teve um momento muito importante nesse último recorte da Premier League. Sim, e eu acho que realmente voltar naquela tecla de começar. A seleção precisa pensar em novos nomes, nomes da nova geração. É igual, vai levar Danilo... Alexandro tá aí, mas são nomes que daqui a pouco não dá. Nem todo atleta vai ser um Thiago Silva que com
40 anos vai estar em alto nível. Então, assim, precisa começar a pensar, a gente vê aí nos próprios clubes, em outras seleções, nomes muito jovens entrando. Eu fiquei particularmente surpresa com o Kaique entrando, eu não esperava. Não sei se é por essa ideia, eu sou muito idealista no sentido de que quando chama jogadores fora do eixo, assim, raramente são realmente testados por falta de vontade. Eu sinto uma má vontade na seleção, mas Kaique, para mim, é um nome que tá fora. Não chega a ser convocado, não. Não sei. Lembrar, né, pessoal, também que vai ter uma lista de, acho que é 55 nomes primeiro, que tem que ser enviado, e até 18 de maio é a convocação final. E até lá muita coisa pode acontecer. A história aí da seleção brasileira mostra que tem jogador que se acaba lesionando antes da convocação, até depois da convocação, aí há trocas, então assim... Acho que 2002 foi o Emerson, né? Se não me falha a memória. O Emerson machucou já convocado, né? Então. Brincado no goleiro. Goleiro e tal, e machucou. Sem querer. Eu acho que o Kaique não tá fora ainda, porque eu acho que a lateral esquerda tá muito ainda aberta. Eu acho que mostra aquela tese que a gente teve lá no episódio anterior, e nessa data FIFA ele mostrou isso, botando o Ibanez na lateral direita, mostrando que quer fazer uma saída com 3 zagueiros, liberando muito o lateral esquerdo. E eu acho que como o Kaique ele tem essa qualidade na frente, pode ser também que ele pode aparecer, se tiver bem no momento ali, quem sabe. Sim. Então, e como o Alexandre tem uma idade mais avançada, pode ter uma lesão ali e pode acontecer uma fatalidade e sobrar para o Kaique essa convocação. E volto a dizer, o Wesley vem muito bem ainda na seleção pelo lado direito e continua arriscando que ele pode jogar pela lateral esquerda ainda. Como ele está jogando na ala esquerda lá na Roma. Então, vou continuar batendo essa tecla até talvez acontecer e falar, eu avisei, hein, galera. E uma coisa muito importante também, trazer para vocês também, levantar essa bola, sobre o terceiro goleiro, porque o Alisson, ele tá se machucando muito. E vocês acham que o Ederson, porque tem uma galera que tá dizendo que ele que tem essa falha no gol do Bento também, né, no gol da Croácia, e aí fica levantando essa hipótese. E se o Alisson no meio da Copa machucar? Vocês vão confiar no Ederson, no Bento, no Hugo? O que vocês acham? Vocês levariam algum terceiro goleiro? Eu já levantei a bola também do Fábio. Vocês levariam um goleiro mais experiente para talvez num rojão? Vocês confiariam, levariam um cara mais experiente? Como é que seria também? Olha, eu falei da última vez que o Fábio poderia ser, ou até o próprio Everson do Atlético, mas pelo que o Ancelotti mostrou e pelo próprio ciclo, vai ser isso mesmo, tá? Não vai ter muito diferente, não. Vai ficar Alisson, Bento e Ederson, e se algum deles machucar, vai o goleiro do Corinthians, que não seria a minha preferência. E você, Kisla? Eu levaria o Fábio, apesar de achar que também não chega. Né? A chance ali é abaixo de 0. O Hugo, não sei se é um bom nome para a seleção, assim, logo de cara, mas eu acho que é o nome a ser cogitado em primeiro, como quarto goleiro, assim, quase certo, né? Até pela fama dele de pegador de pênalti também. É um cara que tá com uma confiança muito alta no Corinthians. Então, assim, o Fábio, eu queria muito que fosse, mas não acho que seja ser um nome cogitado na seleção, não. Em qualquer lista que tiver. Acho que se tiver colocar uma lista com 55, o Fábio não entra. Gente, essas dúvidas a gente vai só sanar lá na convocação final. E é algo que é interessante, que todo mundo tem a sua própria seleção, sua própria escalação, sua própria preferência. E aí vai ser mais um motivo para a gente estar aqui conversando sobre a convocação da seleção brasileira lá quando acontecer, né? Galera, então é isso, a gente encerra o nosso programa aqui de hoje, né? Central do Esporte do Diário Rio Doce. Obrigado, Vitor, obrigado, Kisla, aí pela participação e até a próxima.